Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 8º. Da Ordem Social. Capítulo 2º. Da Seguridade Social. Seção I. Disposições Gerais. Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos: e universalidade da cobertura e do atendimento. Segunda, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 15. Conhecimentos básicos, legislação SUS. Terceira, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarta, irredutibilidade do valor dos benefícios. V, e equidade na forma de participação no custeio. Sexta, e diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social, ou redação dada pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. Sétima, de caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 20, de 1998. Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, vide Emenda Constitucional N. 20, de 1998, e do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre redação dada pela Emenda Constitucional N. 20, de 1998. E a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e incluído pela Emenda Constitucional N. 20, de 1998. B. E a receita ou faturamento, incluído pela Emenda Constitucional N. 20, de 1998. C. O lucro, incluído pela Emenda Constitucional N. 20, de 1998. Segunda, e do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podem, ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social ou redação dada pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. Terceira, e sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, e do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Incluído pela Emenda Constitucional N. 42, de 19 de dezembro de 2003. Primeiro, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integram do orçamento da União. Segundo, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Vide Medida Provisória N. 526, de 2011, e vide Lei N. 12.453, de 2011, e vide Emenda Constitucional N. 106, de 2020. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, e quinto, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Sexto, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. Sétimo, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Oitavo, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão. 17. Conhecimentos básicos, legislação SUS. Para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional N20, de 1998. Nono, as contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas O, B e O, C, do inciso I do caput. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Incluído pela Emenda Constitucional N20, de 1998. 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 61 meses, e na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso I e o inciso 2º do caput. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, B e 4ª do caput serão não cumulativas. Incluído pela Emenda Constitucional N. 42, de 19 de dezembro de 2003. 13. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Incluído pela Emenda Constitucional N. 103, de 2019. Seção 2ª da Saúde. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabem ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, vide a DPF 672. E descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Segunda, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Terceira, participação da comunidade. Primeiro, o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes.
Parágrafo único reenumerado para primeiro pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. Segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. E, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, ou redação dada pela Emenda Constitucional N. 86, de 2015. 19. Conhecimentos básicos, legislação SUS. Segunda, no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. Terceira, e no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea B e terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. Terceiro, lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000, o regulamento. E os percentuais de que tratam os incisos 2ª e 3ª do 2º, redação dada pela Emenda Constitucional N. 86, de 2015. Segunda, e os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. Terceira, e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, incluído pela Emenda Constitucional N. 29, de 2000. Quarta, e revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 86, de 2015. Quarto, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Incluído pela Emenda Constitucional N. 51, de 2006. Quinto, lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 63, de 2010, regulamento. Sexto, além das hipóteses previstas no primeiro do artigo 41 e no quarto do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. Incluído pela Emenda Constitucional N. 51, de 2006. Sétimo, vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Incluído pela Emenda Constitucional N. 120, de 2022. Oitavo, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consigna dos no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Incluído pela Emenda Constitucional N. 120, de 2022. Nono, vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Incluído pela Emenda Constitucional N. 120, de 2022.
10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenha, 10. Aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Incluído pela Emenda Constitucional N. 120, de 2022. 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Incluído pela Emenda Constitucional N. 120, de 2022. 21. Conhecimentos básicos, legislação SUS. 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Incluído pela Emenda Constitucional N. 124, de 2022. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o 12 deste artigo GO, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Incluído pela Emenda Constitucional N. 124, de 2022. 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional N. 127, de 2022. 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Incluído pela Emenda Constitucional N. 127, de 2022. Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 22. Conhecimentos básicos, legislação SUS. Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, e controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Segunda, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Quarta, de participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. E incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, redação dada pela Emenda Constitucional N. 85, de 2015. Sexta, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Sétima, de participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Oitava, de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.